Graça e paz, povo de Deus. Esperar o povo entrar. Para quem não me conhece, eu me chamo Cleide Franco. Todas as quinta-feiras, às 20 horas, às 20h30 no máximo, eu e a Priscila, nós estamos aqui ministrando. E hoje o Senhor me trouxe aqui para trazer uma palavra que vai alcançar o seu coração e te motivar para dentro daquilo que o Senhor tem reservado para a sua vida. E antes de darmos início, eu gostaria de orar juntamente com você. E vamos falar um oi aqui, Pri. Oi, graça e paz, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma quinta-feira com a força de Deus, né? E isso tudo é para honra e glória de Deus. Amém. Cadê o povo? Tá tudo ok aí? Tem alguém me ouvindo direito? Dá um sinal, fala alguma coisa aí. Tá tudo ok, Pri? Acho que tá sim. Tô vendo algumas carinhas aqui. Então, antes de iniciarmos, eu tô na página ou tô no Face? Tá no Face. Tô no Face? Então, antes de iniciarmos, eu quero orar. Tô vendo já o povo. É que demora um pouco para entrar, né? E eu tô um pouco atrasada. Até gostaria de pedir desculpa para quem já tá aí me esperando. Boa noite, Josefa. Um beijo no seu coração. Ó, quem tá conosco, Bia. Quem mais? Bia Bernardo, tá tudo ok, Bia? Eu vou orar para iniciarmos, tá bom? Pai, em nome de Jesus, aqui estão as pessoas que o Senhor escolheu para receber essa ministração. Que o Senhor venha cobrir cada um com teu santo sangue, que o Senhor venha manifestar o seu poder, que o Senhor venha encorajar o teu povo para aquilo que o Senhor determinou antes da fundação do mundo, Pai. Por isso, Pai, entra dentro dos ambientes, entra nos lares, entra nos hospitais, entra em penitenciárias e faz a tua presença ser manifestada através dessa mensagem, Pai. Aonde eu não posso operar, eu creio que o Senhor pode operar, trazendo cura, libertação, restauração. Envolve cada um com o teu santo sangue para a glória do teu nome. Amém. Amém, gente. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Quem tá aí? Lucas Lima. Vou assinar para você, meu querido. Lucas Lima abre sala de vídeo para mim. Fala boa noite pro Lucas Lima. Boa noite, Lucas. Josefa. Beijo. Então, quer louvar já? Vamos louvar, quer falar do caderninho? Gente, deixa eu falar algo pra vocês. A gente tá com o nosso projeto do caderninho. Quem quiser deixar o nome no final ou ir falando durante a ministração, pode estar falando, a Priscila vai estar anotando e eu e ela estamos orando pelas vidas que estão aqui. Tem nome do Brasil inteiro que deixa aí o recadinho e a gente acaba colocando aqui, então a gente sempre apresenta esse livro em orações, né, Pri? Estamos orando sempre por todos que pedem aqui nas lives. Deixa eu ver quem mais. Edson Santos, Deus abençoe sua vida. Quer pôr o louvor? Vamos pôr, deixa eu pausar isso aqui. Depois do louvor, vou trazer a ministração. Vou virar para você. Tá bom. Vamos lá hoje. O louvor que Deus ministrou. Meu Deus, cadê ele aqui agora? Sumiu. Espera só um minutinho que ele sumiu da minha... Então, o louvor que Deus colocou no meu colocou hoje no meu coração são para todos nós que em algum momento estamos passando por dificuldades. Às vezes nós nos pegamos em momentos de carência, né? De muita tribulação, de muitas coisas que acontecem na vida da gente e por momentos a gente se sente sozinho, se sente com falta de cuidados. Às vezes a gente acha que nós não estamos tendo atenção, não estamos tendo o cuidado devido
sobre nossa vida. E esse louvor aqui vai falar pra gente que tem um amor inexplicável, imensurável, onde a gente pode recorrer em todo instante, em todo momento. E é um amor magnífico que nos traz paz, que nos livra da angústia, que nos tira o medo, que nos coloca no colo, que nos acaricia, que faz todas as coisas maravilhosas na nossa vida. Faz com que todos esses sentimentos caiam por terra. Amém? Vamos louvar então? A paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Graça incalculável, não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Que braços que nosso Deus tem, né? Para nos abraçar, para abraçar o mundo inteiro. Aleluia. Me dás a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Eu quero mais desse amor. Quero conhecer-te, ouvir teu
teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Nada, nada, nada. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. Não. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não entra interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim, Deus. Quero conhecer-te mais, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Nos teus braços existe um espaço para mim. Nos braços dele existe um espaço para mim, para você. Só se lançar, só querer conhecer mais e mais do nosso Deus. Amém? Amém? Peraí. Amém. Quer falar algo mais? Não, só isso. Glória a Deus. Gente, é só no amor do Pai que a gente encontra tudo que a gente precisa. Então, quando a gente se lança, Ele mostra para nós, como seres humanos, aquilo que nós nascemos para ser e aquilo que Ele determinou desde o princípio. E hoje eu vou compartilhar a palavra que o Senhor entregou para mim, para eu trazer para a sua vida hoje, que ela se encontra no livro de 1 Samuel 17, é só 2 versículos que eu quero ler com você, que diz assim, 1 Samuel 17, capítulo 13. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido à batalha com Saul. O mais velho era Eliabe, e o segundo Abinadade, e o terceiro Samá. Os 3 faziam parte do exército de Saul. Amém? Então o Senhor me trouxe aqui para ministrar no seu coração uma palavra que Deus me entregou a respeito de escolhas. Aqui eu li um texto que os 3 filhos mais velhos, os 3 filhos de Jessé, tinham se alistado no exército de Saul. Então esses 3 filhos serviam o exército de Saul. Porém, Davi cuidava das pequenas ovelhas do seu pai e ele ficava de fora desse exército. Só que as escrituras narram que chegou um momento que Davi, a pedido do seu pai, foi levar mantimentos para o acampamento do exército de Saul. Só que eu não quero me atentar ao fato disso. O que eu quero me atentar é que dentro dessa família existiam os escolhidos que foram alistados dentro dos critérios que o próprio exército de Saul tinha como valioso
e até mesmo o próprio pai dele entendia como valioso e alistou os seus filhos. E o Senhor ministrou grandemente acerca disso. E o Senhor me trouxe aqui para falar algo para você. Às vezes você não foi notado dentro da sua família. Enquanto os irmãos de Davi, Eliabe, Abinadab, Samá, serviam o exército de Saul, Davi vivia entre os animais no pasto para cuidar das ovelhas do seu pai. E o Senhor deixou uma coisa muito valiosa acerca disso. Eu quero que você entenda que às vezes você está dentro da sua casa e os seus pais não enxergaram em você as qualificações que o próprio Deus enxergou para exercer algo que o próprio Deus colocou em você. Só que antes de mostrar a você, Deus vai estar forjando você para assumir a posição que Deus escolheu. Davi estava no pasto cuidando das pequenas ovelhas do seu pai, mas mal ele sabia que lá naquele pasto ele estava sendo forjado para assumir um trono que futuramente seria dele. Davi não se enquadrava dentro dos padrões do exército de Saul. Davi não se enquadrava dentro dos padrões familiar para poder ser diferenciado. Por quê? Porque os próprios familiares às vezes não enxergavam esse potencial. Às vezes você pode estar nessa posição de alguém que tem um potencial grande e valioso, mas que está escondido lá no pasto e que ninguém viu. Mas hoje o Senhor me trouxe aqui para falar algo para você. As qualificações que ninguém viu em você, Deus viu. E quem colocou foi o Senhor. Coloca um fundinho, Pri. Perdão. Tinha alguma coisa estranha. Então, muito silêncio. Então, gente, eu quero que você compreenda que às vezes, nesse momento de estar lá no pasto, sendo esquecido, vivendo entre os bichos, porque Davi não vivia entre o exército de Saul. Davi não vivia dentro da sua casa, cuidando das coisas simples do seu pai, não. Ele vivia isolado, ele vivia à parte, porque ele vivia cuidando dessas ovelhas. Às vezes a gente está dentro de um ambiente que a gente está vivendo à parte. As pessoas que era para nos notar, que era para trabalhar em nós, para desenvolver alguma coisa, eles nos deixaram à parte. Eu quero falar algo e o tema dessa ministração é: não abandone, eu coloquei a mão só para... Não abandone a posição que você ocupa hoje, que é o campo de batalha. Eu vou repetir novamente. Não abandone a posição que você ocupa hoje, que é o campo da batalha. O campo de batalha de Davi não foi sendo treinado dentro do exército de Saul. O campo de batalha de Davi foi treinado lá nas malhadas, junto às ovelhas, foi no pasto. E como é valioso a gente pegar as coisas que o Senhor as coisas que nos acontecem, para poder desenvolver algo que lá na frente a gente vai ter que tomar uma posição. Davi ofereceram esse incumbência para ele. Ele vai ser pastor. Às vezes você está dentro de um ambiente que você não escolheu aquilo para fazer. Às vezes você está dentro de uma empresa que você está exercendo um trabalho que você não gostaria de exercer. Às vezes você está dentro da sua casa, você foi colocado à parte, excluído, isolado, porque a sua família não enxerga em você as características de alguém que vai fazer algo relevante ou que faz algo relevante. Você está à parte. Só que o Senhor me trouxe aqui para ministrar na sua vida e falar: esse à parte, é nesse à parte, no anonimato, no escondido, no oculto, que Deus está forjando o seu caráter e está mostrando para você que o homem não vê aquilo que você faz, mas o Senhor vê.
Oh, aleluia. Eu sinto grandemente a manifestação do Espírito Santo de Deus, porque essa mensagem me foi dada enquanto eu dirigia. O Senhor entregou uma mensagem para eu trazer para você hoje. Ontem, 6 horas da tarde, o Senhor estava falando, ministra sobre o campo de batalha. Às vezes esse campo de batalha é viver no meio de pessoas que rejeitam quem nós somos, porque não acreditam naquilo que a gente carrega. Oh, Espírito Santo de Deus. E quando o Senhor ministrou isso ao meu coração, eu pude compreender que nós não somos forjados baseado na plateia que nos assiste, não. É lá quando ninguém te quer, no meio da rejeição, entre os bichos como Davi, que Deus contemplou um homem e levantou ele. Olha que interessante, talvez a família dele não viu nele característica que o levassem a acreditar nele. Davi não tinha característica que a própria família pudesse acreditar nele. Mas sabe o que eu acho relevante mencionar? Te julgam pela aparência, pela sua característica pequena, diante dos olhos humanos. Mas os olhos humanos só enxergam por uma prisma humana. E às vezes as pessoas vão enxergar você baseado no que elas são. Sabe o que acontece? Às vezes as pessoas inferiorizam pessoas, não porque elas querem magoar, ferir, é porque elas se sentem pequenas e inferiorizadas. Elas não têm uma revelação da característica delas. Daí ela olha pela aparência e pela prisma humana. Davi era um pequeno que servia para cuidar de bicho, para viver no isolamento entre as malhadas das ovelhas do seu pai. Olha que interessante. Pessoas humanas veem dentro de uma pequena ótica humana a imagem deles refletida em você. Às vezes a gente está diante de um ambiente que o teu chefe não vê você, não enxerga as suas qualificações. É porque às vezes ele foi tão machucado e não acredita nele, que ele acha que para levantar alguém tem que ser alguém que se encaixe dentro do perfil que a mente dele idealizou. Eu quero que você entenda que aquilo que o homem idealizou não vai caber naquilo que Deus colocou em você. Eu vou repetir porque é o próprio Deus que está falando através da minha boca. Eu quero que você entenda e compreenda que aquilo que Deus idealizou para você não cabe na ótica humana. Por isso que as pessoas te vê pequeno, inferiorizado, inferior. Mas o que você carrega é grande. Olha que interessante. Deus nunca vai ver pelo prisma de um olho humano. Ele sabe o que você carrega. Foi Ele que te deu habilidades. Foi Ele que te deu competências. Eu quero que você entenda que as habilidades que Davi carregava e que o homem não via, eram as habilidades que Deus estava forjando nele lá no campo de batalha. É lá no meio da rejeição mesmo, é lá no meio do caos, é lá no meio da dor, é lá no meio onde você fala, ninguém me vê, ninguém me compreende, eu nesse ambiente não estou servindo para nada, mas é nesse contexto que Deus está forjando as suas habilidades, as suas competências, os dons. Vai chegar o momento que tudo isso que Deus preparou para a sua vida vai saltar para fora. Mas antes disso, você está no campo de batalha. E o campo de batalha dói. Pri, tô com muito calor, você não liga o ventilador? No campo de batalha dói. Sabe por quê? Porque no campo de batalha, deixa bem no mínimo para não fazer barulho, por favor. Porque no campo de batalha, a rejeição, a perseguição, ou até mesmo o desprezo dói. E era exatamente dentro desse contexto que Davi vivia.
Só que chegou um momento que não tinha ninguém para ir lá, dentro do acampamento de Saul. Vai chegar um momento que você está isolada lá no campo, ou isolada lá a parte do meio da sua parentela, que Deus vai enxergar em você tudo aquilo que Ele forjou. Ele vai falar assim, vai lá e manda aquele levar esse suprimento. Sabe o que aconteceu? Davi foi lembrado do seu pai, que ele precisava de alguém para levar suprimento e trazer resposta dos filhos que estavam lá, os filhos escolhidos para fazer parte do exército. Eu quero que você entenda e compreenda, mesmo que você não foi convidado para fazer parte do exército, Deus vai promover algo para você entrar lá dentro, para você enxergar que acampamento é esse. E as escrituras narram que Davi foi lá levar comida e trazer uma resposta. Olha que interessante que eu anotei aqui. Quem vai fazer você chegar em algum lugar que Deus determinou é o próprio Senhor. Deus escolheu um homem aqui na terra que vai colocar você no lugar que Deus determinou. Eu vou trazer para o campo de Davi. Sabe o que Deus fez? Deus escolheu um homem aqui na terra e falou, vai lá, tem um escondido lá no campo, unge ele porque ele é meu escolhido. E quando chega o momento de colocar diante dos olhos do profeta os escolhidos, Davi não se enquadrava dentro dos padrões que o seu pai achava interessante para ser rei. Nem o profeta acreditava nisso. Às vezes o que você carrega é tão grande que dentro da liderança que você ocupa numa instituição eclesiástica, eles não vão te aceitar. Porque você veio do campo. Porque dentro dos olhos humanos é apenas um menino, pequeno, fragilizado, que não tem estratégia militar, que não foi treinado. Só que mal sabia os homens que Deus é quem treinava Davi. Eu quero falar algo para você. Quando Deus treina alguém, supera a estratégia militar humana. Eu vou repetir aquilo que Deus está mandando eu falar. Quando Deus treina alguém no campo de batalha, supera a estratégia militar humana. As escrituras narram que o profeta vai na casa de Jessé. A pedido de quem? A pedido de Deus. Eu quero que você compreenda que vão chegar pessoas até você que elas nem gostariam de ir, porque ela não enxerga em você qualificações. Mas é Deus que está mandando. É Deus que está mandando alguém ir lá com óleo. É Deus que está mandando alguém lá ungir e separar você para aquilo que Deus tem preparado. Talvez eu estou pregando para mim. Talvez eu esteja pregando para você. Não vai ser alguém qualquer. Vai ser alguém que o próprio Deus vai mandar. E quando Deus manda, Ele manda alguém que tem ouvido para ouvir aquilo que Deus fala. Porque Deus, Ele não fala com qualquer um. Deus ama todo mundo. Mas ouvir a voz de Deus e compreender que é Deus falando, tem que ter um relacionamento com o Pai. E Samuel foi lá, ungiu o rei. E quando ele chega, passam-se diante deles
Todos aqueles que tinham uma qualificação baseado na ótica humana e no entendimento humano, baseado nos padrões humanos, baseado naquilo que ele tinha como critério de bom e valioso. Só que chega um momento que os bons dentro do critério humano passa e acaba. Só que chegou um momento que quando acabou, aqueles que se enquadravam dentro dos padrões, o profeta fala assim: cadê? Não tem mais filhos? O pai vai lembrar. O pai vai lembrar que tem um que estava separado lá no mato, lá no pasto, cuidando das malhadas. Eu quero que você compreenda que para chegar em algum ambiente, às vezes a gente vai estar se deslocado daquilo que a princípio Deus estabeleceu. As escrituras narram que o profeta mandou chamar. Só que antes de mandar chamar, o Senhor estava ministrando para o profeta. É muito difícil até para o profeta entender que os critérios que Deus escolhe para exercer algo não cabe dentro daquilo que eu compreendo, que você compreenda e que o outro compreenda. Não dá para entender o critério que Deus fez para escolher você e para escolher eu. Mas pode ter certeza que o critério que Deus usou supera o critério humano. Por isso que às vezes a gente está num ambiente à parte e a gente sofre tanto, porque a gente compreende que aquele lugar não é para você. E que aquele lugar não é para mim. Exatamente o que aconteceu com Davi. Davi estava sendo forjado no meio do mato, cuidando das ovelhas, mas ele compreendeu que aquele ambiente não era para ele. Então eu quero que você entenda que quando você estiver nesses ambientes, faça como Davi. Aproveite o ambiente. Porque lá Deus está forjando em você um homem forte e valente. Até rimou, né? Mas aproveite esses ambientes que Deus está formando em você um homem forte e valente. Era exatamente isso que Davi aproveitou e entendeu. E as escrituras narram que Davi desceu e o profeta foi orientado, porque o profeta foi orientado pelo próprio Deus, que Deus falou assim: eu não vejo como você vê, eu não escolho dentro dos critérios que você escolhe. E eu glorifico a Deus por isso. Porque eu não enquadrei dentro dos critérios que alguns líderes gostariam. Mas mesmo assim ele me escolheu. E sabe, quando ele me escolheu, eu não valia nada para ninguém. Eu não valia nada para a sociedade, eu não valia nada para ninguém. Mas quando ele olhou para mim, ele viu em mim um critério que agradava ao Pai. Eu quero que você entenda que o critério que o Senhor precisa é Ele que vai ver. E sabe o que as escrituras narram? Que o critério de Deus é tão simples. Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Aquele que adora em espírito e em verdade. Esse é o critério. Era difícil para o profeta, para o pai de Davi, compreender um critério tão simples assim. Porque quando Davi estava no campo, no pasto, ele usava esse critério. O critério de um adorador. As escrituras narram
que a única coisa que acalmava os demônios de Saul era quando Davi cantava, quando Davi adorava. Então o Senhor sabia que aquilo que Davi carregava era exatamente aquilo que o Senhor procura em você e em mim. Sabe qual é o critério que Deus está ministrando no meu coração? Para se encaixar dentro dos padrões que Deus colocou na nossa vida para alcançar ambientes? É ser esse adorador, que adora em espírito e em verdade. Olha que interessante aqui. Davi era um diferente no meio dos iguais. A diferença dele era que ele carregava dentro dele essa adoração. O que faz você diferente no meio dos iguais é ser adorador. Esse é o critério. As pessoas sempre vão subestimar um adorador. Sabe por quê? Porque um adorador, na ótica humana, às vezes não tem padrão de altura, não tem know-how de visibilidades, às vezes não tem status, não tem dinheiro, mas não é esse padrão que Deus buscou em alguém. Deus buscou as qualificações de um verdadeiro adorador. Só que hoje a gente vive tanto no mundo materialista que parece que as pessoas vivem o que elas possuem como coisas. Mas não é esse critério. Porque quando Davi estava na malhada e ninguém via ele, eu vou falar uma coisa para você. Às vezes você está em ambientes que ninguém te vê. Ninguém te vê. Mas Deus vê. Ele te compreende. E aquilo que você carrega, foi Ele que colocou. Sabe quem que colocou em Davi um espírito de adorador? Foi o próprio Deus. Por isso que ele conseguiu entrar em ambientes que nenhum dos irmãos dele entrou. As escrituras narram que Davi tinha 3 homens que trabalhavam dentro do exército militar de Saul. Nenhum desses 3 homens que se enquadrava dentro do exército de Saul assumiu o trono. Então eu quero que hoje o Senhor me trouxe aqui para fazer uma pergunta para você. Valorize aquilo que você carrega, porque é aquilo que você carrega que vai fazer você entrar lá. Eu vou repetir. Valoriza aquilo que você carrega, porque é exatamente aquilo que você carrega que vai fazer você ocupar o lugar que Deus escolheu para você. Davi valorizou aquilo que estava dentro dele, um espírito de adorador. E foi exatamente isso que colocou ele no trono. Porque ele compreendia que aquilo que ele carregava foi o próprio Deus que colocou nele. Olha que interessante. Ninguém no começo vai acreditar em você. Quem é que acreditava em Davi? Ninguém. O pai não acreditava. Gente, eu tô derretendo de calor. O pai não acreditava. Os amigos de Davi não acreditavam. Mas Deus acredita. Ninguém vai acreditar nas características que foi forjado em você no anonimato. Davi foi forjado no campo. Eu quero que você compreenda que Deus já está preparando alguém para poder estender a mão e colocar você lá dentro. Deus vai preparar um ambiente. Sabe o que Deus preparou? Deus preparou Davi para levar mantimento lá no campo de batalha. Quando ele chega lá,
o exército de Saul estava com medo de um homem. Um homem de uma estatura grande, que todos conhecem, que é Golias. Interessante falar que os 3 filhos, os 3 irmãos de Davi estavam lá. Ele foi levar suprimento para Abinadad, Eliabe e Samar. Ele foi levar suprimento. Chegando lá, ele vê um exército inteiro com medo de um homem. Um homem. Esse exército era ridicularizado e zombado por um filisteu, por Golias. Não tinha um homem do exército de Saul que aceitasse o desafio de guerrear com esse homem. Sabe o que eu quero que você compreenda? Que você vai entrar num ambiente que vai ter uma plateia de medrosos que não vai ter coragem de fazer aquilo que você vai fazer. Porque aquilo que você vai fazer, você já faz lá no campo de batalha. Davi foi treinado no oculto, no anonimato, fora dos olhos humanos, por um Deus que forjou o seu caráter. Não tinha estratégia militar, mas tinha estratégia divina. Sabe por que eu falo isso? Porque quando ele aceita o desafio, ele não foi colocar a armadura de Saul, que Saul ficou com dó de Davi. Ele foi no Ribeira buscar umas pedrinhas. Sabe o que eu quero que você compreenda? Que a estratégia sua não é igual ao do homem. Não é igual à estratégia militar. Não é. Você pode até tentar usar a estratégia de terceiros, mas você não vai conseguir. Davi até colocou a roupa de Saul. Mas eu quero falar algo para você. Colocar a roupa de alguém que não tem aliança com o Eterno, usar a estratégia de alguém que não tem aliança com o Eterno, não vai fazer você vencer o gigante. Sabe o que vai fazer você vencer o gigante? É usar a estratégia que Deus te deu. Davi colocou aquela armadura que era maior do que ele, porque Saul era maior. A escritura narra que Davi cambaleava porque o movimento do corpo dele era retido por uma armadura grande e ele era menor. Eu quero que você entenda que você jamais tem que usar a estratégia dos outros. Use as armas que Deus te deu. Use a estratégia que o Senhor colocou nas suas mãos. Davi não se sentiu bem com aquilo que não era dele. As escrituras falam que ele foi buscar no ribeiro a estratégia que Deus deu para ele. É a estratégia que o gigante zombou. Vão zombar da estratégia que Deus vai te dar. Vou repetir. Vão até zombar da estratégia que o Senhor vai te dar. Eu vou falar o pessoal. Quando eu comecei a ministrar na rede social, podiam até zombar. Como zombaram. Como me xingaram. Mas mal sabia essas pessoas que eles estavam forjando o meu caráter para eu ser forte e vencer os gigantes e estar aqui ministrando para você. Eu quero que você entenda que quando alguém zombar, não para. Está funcionando. Você está incomodando alguém. Difícil seria se você adentrasse em todos os ambientes sem incomodar ninguém. Não dá. Você vai incomodar alguém. Porque nós servimos um Deus que não tem pacto com as trevas. Então, aonde eu entro, que tem treva, vai causar algo ruim em alguém. Eu vou falar isso de novo. Aonde eu entro que tem pacto com as trevas, vai causar algo ruim em alguém e esse alguém vai me atacar. Só que o meu caráter já está forjado em Cristo. Lá no campo de batalha, aonde eu fui rejeitada, humilhada,
Lá eu fiquei forte. Lá eu fiquei valente. E hoje eu derrubo os gigantes. Não fica ninguém diante de um ungido de Deus, porque você foi feito para derrubar gigantes. Eu vou falar novamente. Não fica ninguém de pé sobre um ungido de Deus, porque você foi feito para vencer gigantes. As escrituras narram que Davi cata as pedras e vai para a guerra. Era aquilo que ele tinha em mãos e era aquilo que ele sabia fazer. E tem uma verdade dentro disso. Primeiro você vai começar com aquilo que você sabe. O que Davi sabia? Usar pedras, funda, harpa, porque ele cantava e louvava. Então primeiro você vai começar algo que não vai parecer relevante diante dos olhos humanos. Mas comece com aquilo que você sabe. Porque aquilo que você sabe vai forjar em você uma estratégia que lá na frente você vai se tornar um grande guerreiro. Davi aceitou o desafio. Ele não foi sozinho. Porque quando ele entrou naquela arena, ele disse para o inimigo dele: você vem contra mim com escudos e lanças, mas eu vou contra você com o Senhor dos Exércitos. Eu quero que você saiba que quando você colocar o Senhor no epicentro da sua vida, quando você adentrar dentro das arenas, você vai com o Senhor dos Exércitos e não vai ter nenhum gigante que vai ficar de pé diante de você. As escrituras sagradas narram que foi só preciso uma pedra. Se eu não me engano, Davi levou 3. Quando ele joga, a pedra bate aqui. E ele matou aquele gigante. Ele usou a arma dele para destroçar ele. Mas não ficou de pé. Eu vou falar algo para você e fazer uma pergunta. Qual é a sua arma? A sua arma é a oração? Louvor? Adoração? Jejum? Usa ela. Não aceita a estratégia do outro. Usa aquela que Deus te deu. Que não vai ter nenhum gigante que vai ficar de pé diante de você. Olha que interessante que eu coloquei aqui. Deus já mostrou para os homens que lá onde você derrubou os gigantes, foi Deus que te capacitou. Deus te fez para destruir gigantes. Lembre-se, antes dos gigantes você estava lutando e matando o urso. Davi, antes do gigante, ele estava no campo. Hoje eu não sei qual é a posição que você está, se você já está no campo, se você já está matando o gigante, eu não sei. Ou se você já está tendo uma estratégia militar para ter a sua vida dentro daquilo que Deus determinou, não sei. Mas Deus sabe. Deus te fez para destruir gigantes. Aqui, ó. Isso aqui para finalizar. Lá onde ninguém te via, nem a sua família, Deus estava lá te contemplando. Lá onde Davi estava, onde ninguém via, Deus estava lá contemplando. O pai de Davi não tinha olhos para ele. Ele não foi alistado no exército de Saul, mas ele foi escolhido para substituir o trono de Saul, porque Saul foi rejeitado pelo próprio Deus. Antes de morrer, Deus já tinha escolhido Davi para assumir a posição que era dele. Deus estava lá com os olhos fitados em você quando você ainda estava no campo. Essa é a palavra. Quanto tempo eu tô aqui, Pri? 49 minutos. Gente, essa palavra, se serviu para alguém aí, eu não sei.
Mas eu sei que Deus falou muito comigo. Essa palavra foi para mim. Hoje eu saí da fase do campo. Eu tô matando os gigantes. Eu não tô ainda onde eu gostaria, mas eu já não tô mais lá no campo. Aproveita todas as fases, não pula nenhuma. Não pula. Porque vai chegar o momento de você sair do campo, matar o gigante, fazer parte do exército e sentar no trono. Olha quanta coisa. Olha quanta coisa. É tudo um processo. É tudo uma forma de trabalhar. Aproveita cada segundo. Que Deus vai colocando você dentro dos ambientes baseado naquele tempo que o Senhor determinou. Amém? Vamos ver os comentários, Pri? Fala aí, Pri. Vamos lá. Quer falar aqui de frente com a câmera? Silvia, vamos vencer esse gigante que está nos amedrontando, que é o coronavírus. Vamos vencer em nome de Jesus. Amém. A Josefa, quem é de Deus, é muito criticada até por pessoas próximas. Verdade, José. Não consigo visualizar mais os anteriores aqui. Deixa eu ver se eu consigo sair daqui. Peraí. Vamos orar, Pri? Vamos orar. Pra deixar o povo ir? Vamos. Tem bastante gente aqui. A Grazi que trabalha comigo, estava aqui dando Sério? glória a Deus. Convidei ela Gente, pra live. deixa eu falar algo pra vocês. A Céia, Neuminha. A Selma. A Céia. Céia, você entrou Oi, no meu Céia. WhatsApp, eu falei que eu ia mandar um beijo pra você. Um beijo pra você, fica A com Neuminha, Deus. falei pra Neuminha que qualquer dia eu vou trazer ela pra louvar aqui. Nossa, Neuminha, eu vou ir na sua igreja, ver você louvando lá e você vem louvar aqui, minha Neuminha, filha. que é uma O bênção. céu abre quando você abre a sua Sim. boca. Essa tem o dom do louvor. Essa tem. Vamos orar? Vamos orar. Tem a Kátia Pires, que sempre tá comigo. Kátia Pires, um beijo no seu coração. Lucas Lima. Essa, como que tá escrito aqui? Kátia Fava. Olha que benção, Deus abençoe. Não sei Ela... porque... Olha lá, deixa eu ver. Cheguei atrasada. Quem falou chegou atrasada? Quem? Cristiana Santos, Carolina Franciele. Gente, essa live fica salva. Se você quiser e me ajudar, compartilha ela para abençoar outras vidas. Cuidado para você não apertar o concluir. É. Então, aonde eu não posso entrar, Pastora Juliana Neves. Deus abençoe sua vida, pastora Juliana. Então, você compartilha ela para abençoar outras vidas. Vamos orar? Vamos. Gente, aqui tá o caderno de oração. Quem quiser deixar o nome aí, já tem? O nome que você colocou? Não, ninguém colocou nome, Se não. você quiser, no final, você deixa o seu nominho. A gente vai estar orando por você, tá bom? Vamos orar? Amém. Vamos. 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 Senhor Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, aqui estão essas vidas que o Senhor colocou para receber essa ministração. Pai, que o Senhor venha abençoar essas vidas e elas venham ocupar os ambientes que o Senhor vai determinar nas vidas dela. Que elas sejam forjadas no Espírito para ser esse valente que vai derrubar gigantes e que nada nem ninguém vai ficar de pé diante daquilo que o Senhor determinou, diante das vidas que o Senhor separou para fazer algo relevante dentro da família, dentro da comunidade, dentro do território que essa pessoa atua. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha guardar cada um, livrar em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa eu falar algo para você. Quero agradecer cada um que estava aí, já pedi para compartilhar, e toda quinta-feira entre 20 horas e 20h30 eu tô aqui na minha rede social do Facebook. Eu também tenho uma página, entra lá na minha página, segue eu lá tem bastante conteúdo também. Também tem o Instagram. Então eu tô aqui à disposição de vocês. Eu deixei aí, quer falar, Pri? Alguma coisa? Não, vou depois, a hora que acabar aí, a pessoa quiser saindo, eu vou deixar um louvor aqui. Você vai deixar? E você vai louvar? Não vou louvar agora. Vou deixar só para vocês ouvirem aí um louvor que, enquanto a Cleide estava ministrando, Deus colocou no meu coração também. Então tá que bom. tem a ver com a palavra, que tem isso. a ver com preparação, tem a ver com Deus estar nos preparando para a gente lutar com os nossos gigantes, né? Verdade. Gente, eu tô muito feliz
Eu tô sentindo Deus operar em muitas vidas através desse trabalho que o Senhor colocou na minha mão de estar ministrando. E um dos termômetros que me dá alegria é o reconhecimento de vocês. Eu sei que eu não faço nada baseado no homem, mas é o homem que recebe a minha ministração. Então, cada um que está aí, eu quero desejar a minha gratidão. Vocês não sabem como vocês me enchem de alegria. E eu acho tão lindo, maravilhoso, que cada ministração é o Espírito Santo que entrega. Então, se Ele entregou, é porque alguém que está aí está precisando. Então, muito obrigado. Deus abençoe a vida sua. Meu beijo. Fica com Deus. E ela vai deixar um louvor. E quem quiser sair indo, pode ir saindo, tá bom? Fica com Deus. Um beijo, Alessandra Correia, Josefa Cruz, Lucas Lima. Eu aceito, Senhor, pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento com essa obra, mas tenho um pedido, Senhor. Não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu, quebra-me. Preciso for, estou em tuas mãos, Senhor. Sou o vaso, és o oleiro, me preencha por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Gente, Deus abençoe. Fica com Deus, um beijo no coração. Eu vou deixar essa live salva para você compartilhar.